Servimos um Deus de recomeços. Recomece hoje a sua vida. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Independente do momento de vida que você possa estar vivendo, a verdade do Evangelho é capaz de colocar você de pé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Existem momentos que somos marcados pelas lutas, ficamos entristecidos, somos perseguidos e caluniados, onde nada dá certo, onde parece que promessas não se cumprem. Mas Deus vem te dizer hoje para que você fique em paz, pois Ele não corta a árvore que frutifica. São nesses momentos que devemos nos agarrar no poder do Evangelho e recomeçar. Esse poder nos mostra que mesmo quando tudo diz não, continua dentro de nós a voz do nosso Pai ecoando e dizendo que acredita em nós, que Ele não volta atrás das promessas que Ele nos prometeu. Deus é capaz de pegar alguém completamente ferido, marcado, cansado, exausto das lutas e estabelecer sobre ele um novo começo. E sabe qual é a boa notícia? Mesmo se você tropeçar no meio do caminho, Ele continua te levantando de novo. Se você se cansar no meio do caminho, Deus continua te renovando. Quando parece o seu fim, Deus vem te dizer que é só mais um recomeço. Essa é a realidade do Evangelho. Deus estabelecendo realidades que pelo pecado havíamos perdido o acesso. Existem pessoas que não conseguem entender a redenção, porque não entendem o que a redenção trouxe de volta para nós. A redenção não é nada mais que Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível para nós lá na criação, desde o princípio. Em outra mensagem falo sobre algumas coisas que experimentamos com a redenção. Mas, como hoje estamos falando de recomeço, vou repeti-las para que você anote cada uma delas e recomece, experimentando o melhor que Deus vai te oferecer nesta nova vida. Brilhantemente, o pastor André Fernandes fala sobre isso. Então vamos lá. Nesse recomeço começamos a sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja transformadora na vida das pessoas que a ouvirem. Quem faz a obra, Senhor, não sou eu, não é a mensagem em si, mas sim o seu Santo Espírito que se move em lares, corações e realidades. São muitas promessas, Pai, para seus filhos e filhas. Porém, muitos deles que estão comigo agora, ouvindo esta mensagem, não as conhecem e não conhecem a Ti em espírito e verdade, e estão desejosos desse encontro contigo. Esse é o momento, Senhor. Invada lares, fale aos corações. Hoje é o dia de recomeçar, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A providência do dia e pensar como anda a nossa alma, pois a alma interfere no corpo e o corpo interfere na alma. Depois do deserto vem a vitória. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão e minha irmã, às vezes pedimos uma coisa para Deus e não recebemos, porque não é função dele dar aquilo que estamos pedindo.
A Bíblia diz em Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí vem a questão: se nós não sabemos como pedir, nós não recebemos. E o fato de não recebermos não é porque Deus não tem poder para nos dar. Os nossos pedidos precisam estar alinhados com o que está escrito. Por mais que você ore forte e fique uma madrugada chorando e pedindo mal, Deus não vai mudar o que está escrito porque você está assim. É muito mais fácil você alinhar o seu pedido com aquilo que Deus quer, do que você tentar encaixar Deus nos seus próprios planos. Agora, se você não lê a palavra, como vai saber o que está escrito? E como vai saber quais as promessas de Deus para a sua vida? Nós precisamos ser cristãos um pouco mais sábios e inteligentes, para não pedirmos o que não é hora de pedir e para quem não é para pedir. Tem que ter sabedoria para saber quem, quando, como e por que pedir. Achamos que pela nossa insistência algo vai acontecer, mas você pode bater muitas vezes na porta. Se for a porta errada, ela não se abre, porque Deus é misericordioso e não vai deixar você ir para um caminho onde não há como voltar. Na passagem de Mateus 4:1, que falamos no início da mensagem, que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso é muito interessante. Você não vai encontrar na Bíblia outro lugar que o Espírito te leve que não seja para o deserto. Por isso, pare de pedir sucesso, dinheiro ou qualquer tipo de solução dos seus problemas ao Espírito Santo, porque se fizer isso, ele vai te levar para o deserto. Ninguém quer estar em uma temperatura desconfortável que queima durante o dia e congela durante a noite. Ninguém quer estar em um lugar onde a comida é escassa e não tem água. Ninguém quer estar em um lugar solitário. Você quer conforto, tapinha nas costas, comida em abundância, ouvir parabéns. Você quer ser feliz. Ou seja, ninguém quer estar no deserto, mas não existe biblicamente falando em crescimento, descoberta de propósito, amadurecimento, desenvolvimento, seja financeiro, emocional, familiar ou ministerial, sem passar pelo deserto. Porque toda promoção divina começa no deserto. A próxima fase da sua vida é impulsionada pelos desertos que você passa. Mas, como não entendemos o deserto como um processo, fugimos e pedimos errado ao Espírito Santo. Perceba que quando chegou a hora de Jesus cumprir o seu ministério, o lugar para onde ele foi e o Espírito o levou foi para o deserto. Deserto é processo, deserto é transformação. Uma mensagem chamada "Você realmente precisa de um milagre?" ou de uma transformação, que eu postei há alguns meses atrás, falou muito ao coração de muitas pessoas. Lá eu falo sobre a lagarta e a borboleta. A lagarta é a mesma criatura da borboleta, porém em fases diferentes. O que as separa é o casulo. Na verdade, o casulo se compara ao deserto. Agora imagine a lagarta vivendo a sua vida. E quando chega no momento de entrar no casulo, ela começa a orar para Deus, livrá-la do casulo, falando que é escuro, apertado e sofrido. A lagarta não faz isso, porque o casulo é obrigatório para quem quer voar. Mas, como enxergamos o deserto como dor e sofrimento, nós nunca crescemos e nunca aprendemos. Chegou o momento de aprendermos com os desertos e não reclamarmos. Chegou o momento de crescermos em meio às dificuldades da vida e parar de reclamar, pois reclamamos muito
e aprendemos pouco. E por que não encarar esse deserto de frente, aprendendo, perseverando, deixando-se ser moldado por Deus e sem perguntas? O deserto é uma fase de preparação que te levará para um outro nível. Meus irmãos e irmãs, passei por um deserto pesado. Passei por todas as fases, de reclamação, de murmuração, de medo, de incertezas e dúvidas, de desespero, de angústia. Havia perdido meu casamento, falido financeiramente e com uma filha querendo cometer suicídio. Isso tudo em 10 dias. Passei por muitas dores, afrontas e humilhações. Mas, quando encarei o deserto como um processo, minha vida mudou. Aprendi muito. Aprendi a desfrutar do deserto. Conheci Deus em espírito e verdade. Me apaixonei verdadeiramente por Jesus. E o Senhor mudou toda a minha realidade. Hoje, prosperei financeiramente. Vivo um sonho com relação à minha vida sentimental. E minha filha se transformou numa grande missionária da palavra. E muito mais que tudo isso, recebo diariamente diversos depoimentos de mudança de vida, que começaram a partir do meu testemunho de vida. Foi muita dor e ranger de dentes, mas hoje é muita alegria e prosperidade em todas as áreas. Pague o preço, meu irmão, minha irmã. Vale muito a pena. Encare seu deserto de frente. Muitas pessoas entram no deserto, saem e lá na frente voltam novamente em outra fase da vida, porque saíram do deserto para sobreviver, mas não aprenderam nada. Quando Deus decidiu que chegou a hora de seu filho se manifestar como Messias, o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus não foi Deus, nem o Espírito. Exemplo, a luta de Davi, ele não provocou Golias. Pedro não provocou a tempestade. Agora preste atenção. Quando você provoca, através do Espírito Santo, minha vida mudou radicalmente. Descobrir a magnitude do seu amor por mim foi um divisor de águas em minha vida. Tudo mudou e tudo faz sentido. Oro, Senhor, para todas as pessoas que ainda não descobriram esse amor incondicional e sobrenatural. Oro para a grande maioria dos cristãos que aceitaram Jesus, estão na sua igreja, mas ainda não receberam tal revelação. Toque os corações, Senhor, com a brisa suave do teu amor. Transforme vidas, Senhor. Agradeço, meu Pai, por me amar tanto assim, mesmo sem eu merecer. Te amo, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.